Natal e faz 9, você pode celebrar Jesus por isso? Deus é bom, amém? Que bom ter você conosco nessa manhã. Hoje é uma manhã linda, uma manhã de gratidão ao Senhor, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo 103. Nós vamos ler esse salmo lindo. Nós vamos ver na versão NTLH. Eu queria que você lesse comigo e hoje nós vamos falar sobre uma gratidão transformadora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, vai passar no telão também. Que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu nunca esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida de coisas boas e a minha juventude se renova como a águia. O Senhor julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado com facilidade e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, não fica magoado para sempre. Ele não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como o céu está muito acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós os nossos pecados. Assim como um pai é bondoso com seus filhos, assim é o Senhor bondoso para aqueles que os temem. Pois ele sabe como fomos formados, ele lembra que somos pó. A nossa vida é como a relva, ela floresce como a flor do campo. Quando o vento sopra, ela desaparece e ninguém mais se lembra dela. Mas o amor do Senhor Deus para os que o temem dura para sempre. E a sua bondade se estende de pais a filhos e netos e aos que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor colocou o seu trono no céu. Ele é o rei que governa tudo. Louvem o Senhor todos vocês, anjos poderosos, que obedeçam às suas ordens. Louve o Senhor todos os exércitos celestiais, servos dele que fazem a sua vontade. Louvem ao Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele governa. Que todo o meu ser louve ao Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e falar assim, que todo o meu ser louve ao Senhor. Que você agora levante sua mão e fale uma palavra de gratidão ao Senhor. Fala, Pai, muito obrigada pela vida, muito obrigada por essa igreja, muito obrigada pela minha família, obrigada pela minha saúde. Obrigada, Senhor, porque os seus caminhos são maiores, mais altos, são melhores. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Que todo o nosso ser louve fielmente, verdadeiramente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra entre no seu coração, reverbere na sua semana, multiplique e transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fala assim, a gratidão é a semente do mais. Amém? E hoje nós vamos falar sobre essa gratidão, uma gratidão transformadora. E essa mensagem hoje, eu quero te falar que ela é um chamado à memória. Amém? Eu quero começar com uma verdade muito poderosa sobre a gratidão. O maior inimigo da gratidão não é a dor. O maior inimigo da gratidão é o esquecimento. Sabe, a dor, ela muitas vezes nos faz clamar a Deus. Você já pensou? Quando a gente está passando por uma dor, uma luta, geralmente você fala, ai meu Deus, me ajuda. Então ela nos lembra quem é Deus. Mas o esquecimento nos rouba a memória dos milagres. Sabe, o esquecimento nos rouba a lembrança da bondade de Deus sobre a nossa vida. E lentamente esse esquecimento esfria a nossa adoração ao nosso Deus. Sabe, por isso que Davi, ele começa esse Salmo 103, não pregando para o povo. Ele não começa a falar assim, ó, louvem ao Senhor vocês que estão aqui sentados. Não, ele começa pregando para si mesmo. Ele começa o Salmo falando assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo
nome. Bendize a minha alma ao Senhor e que eu não esqueça de nenhum de teus benefícios. Ele traz para ele essa lembrança do que o Senhor fez na vida dele. Ele está ali dizendo para a sua própria alma: ei, alma, lembre do que o Senhor fez. Ei, alma, desperte. Ei, alma, não caia no esquecimento. Lembre-se, não esqueça tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Porque um coração que esquece, queridos, é um coração que se torna um terreno fértil para a ingratidão. Um coração que esquece, ele se torna ao longo prazo um coração ingrato. Mas um coração que se lembra daquilo que Deus faz, ele se torna uma fornalha de adoração. Porque em todo tempo nós estamos louvando e agradecendo e bendizendo ao Senhor, como o salmista fez. Bendize a minha alma ao Senhor e que eu não esqueça de tudo que Ele fez. Que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios para mim. Amém? Porque quando a memória é restaurada, quando a nossa memória ela é ali expandida, ela é revelada, ela começa a trazer uma explosão de louvor para a nossa boca. A gente começa a declarar tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele pode fazer. Amém? Eu quero te falar que o perigo é o nosso esquecimento. Quantos aqui já receberam muitos livramentos de Deus? Quantos aqui receberam um livramento de um acidente que não aconteceu? Levante sua mão. De uma porta que você foi lá com a ajuda do nosso Deus e se abriu porque você não tinha mais forças para fazer isso. Quantos aqui receberam uma cura que os médicos não podiam explicar e você recebeu através de você, da sua família, dos seus filhos? E quantos aqui se esqueceram disso em algum tempo da vida? A gente esquece. Sabe por quê, gente? A ingratidão não nasce porque Deus parou de agir. A ingratidão nasce quando nós paramos de lembrar aquilo que Ele fez. Por isso, a gratidão é a memória do coração. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo aquilo que Deus fez para nós não nos tornarmos ingratos diante dos feitos do nosso Deus. Porque quando a alma esquece, a fé enfraquece. Nós precisamos nos lembrar, amém? Mas quando a alma se lembra, o coração se fortalece, amém? Porque quando você pega a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia toda ela é um memorial daquilo que Deus fez. Que fez ao seu povo, que livrou, que guardou, que protegeu, que colocou em outros lugares. Amém? Deus dizia a Israel: ergam pedras, façam festas, escrevam nas tábuas, conversem com seus filhos, lembre a eles, porque eu não quero que vocês esqueçam aquilo que eu fiz por vocês. Amém? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança hoje, nessa manhã? Traga a sua memória, porque toda vez que você se lembra, a sua fé se renova. Amém? Toda vez que você agradece, o seu coração se expande. Toda vez que você proclama, o céu abre de novo. Amém? É por isso que hoje nós estamos aqui. Não apenas para pedir mais ao Senhor, mas para lembrarmos e agradecermos tudo aquilo que Ele fez para nós. Porque a memória reacende a gratidão. Amém? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez cansado, talvez pressionado, sobrecarregado, esquecido. Às vezes você entrou aqui já pensando nas suas lutas de segunda-feira, de amanhã. Mas eu quero te falar como que você vai sair aqui hoje. Você vai sair daqui hoje com o coração cheio de amor, de gratidão, se lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida e tudo aquilo que Ele pode fazer novamente. Amém? Porque a gratidão, ela vai ativar a nossa memória espiritual. Amém? A sua alma vai acordar amanhã para bendizer ao Senhor. Amém? Hoje você vai sair daqui se lembrando que o Senhor fez, que o Senhor faz e Ele pode fazer muito mais na sua vida. Aleluia. E nessa manhã eu quero então
caminhar com você sobre, então, pelo que eu preciso ser grato em minha vida. Pelo que você precisa ser grato. Nós somos gratos por muitas coisas, mas tem coisas essenciais que eu e você não podemos nos esquecer jamais. Fala assim para quem está do seu lado, jamais você pode se esquecer. Verso 3 desse salmo lindo que nós lemos, diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Você pode ler comigo? É Ele. O que nós não podemos esquecer? Nós não podemos esquecer. Temos que ser gratos pelo perdão e pela cura que Deus derrama sobre a nossa vida. Amém? Aqui estão 2 milagres: o perdão da alma e o perdão do corpo. Pensa, antes de agradecer pelo que você tem, agradeça por aquilo que você não carrega mais. Você não carrega mais culpa, você não carrega mais vergonha, você não carrega mais condenação. Amém? Porque a palavra de Deus fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. O perdão, ele abre o futuro e a cura devolve a esperança para nós. Então eu e você não podemos nos esquecer desse favor de Deus por nós. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Como o pastor Rafa falou, Ele se fez pecador por nós. Ele não tinha pecado algum, mesmo assim. Ele foi ao madeiro, morreu numa cruz. Mas ao 3º dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, eu quero te falar que a medicina trata sim muitas coisas, mas só Jesus nos cura por inteiro. Só Jesus, corpo, alma e espírito, é só Jesus. Lorena, tá dando uma foto boa aí? Porque eu estou mexendo muito, né? Eu gesticulo muito. Corpo, alma e espírito. O perdão, ele não muda o meu passado, mas ele abre um futuro. Amém? Ele abre um futuro de possibilidades, onde eu não vivo mais sozinho, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E quando a gratidão entra, gente, a mágoa sai. Não tem como ser grato e magoado ao mesmo tempo. Os dois não conseguem ocupar o mesmo espaço. Ou você é grato, ou você é ingrato. Ou você é grato, ou você é magoado. Amém? Quando o nosso louvor sobe, a cura de Deus desce para nós. Por isso Davi falava, bendize a minha alma ao Senhor. Alma, lembre-se do que o Senhor fez. E quando nós passeamos pela Bíblia, nós encontramos vários exemplos de homens e mulheres que foram gratos ao Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não foi apenas curada fisicamente, mas ela recuperou naquela época a sua dignidade. Ela vivia à margem da sociedade. Ela vivia longe de todo mundo. O leproso que voltou para agradecer, não apenas foi limpo, mas Jesus fala, vai, a tua fé te salvou também. Ele também foi salvo. Amém? A gratidão abre portas para milagres maiores. Amém? Você pode levantar a sua mão e falar comigo assim, a gratidão abre portas para milagres maiores sobre a minha vida. Aleluia! Você precisa se lembrar, porque quando você se lembrar, algo novo vai acontecer. Quando eu e você nos lembramos, nós falamos, Pai, o Senhor é tão bom, a sua bondade me persegue, a sua misericórdia é de geração em geração, e para sempre a sua fidelidade sobre a minha vida. E aí tudo aquilo pelo qual nós seríamos reclamadores, nós começamos a agradecer ao Senhor. Gente, assim como a murmuração, ela é contagiosa, a gratidão também é. Quando você fica perto de alguém que vê o lado, não, vai dar certo, nós vamos resolver, não, vai dar bom. Começa tudo a acontecer e as pessoas começam a ser contagiadas por isso. Mas quando você fica perto de um reclamador, de um murmurador, você também se torna. Esse é um problema. Mas hoje você pode mudar essa atmosfera sobre a sua vida e escolher ser o mais grato de todos. Amém? Então fala assim, eu serei grato, porque eu tenho certeza que a gratidão
abre portas de milagres maiores. Aleluia! Deus é bom. Então, nós precisamos ser gratos pelo perdão e pela cura. O que mais precisamos ter gratos? Versículo 4 e 5 diz assim: quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem enche de bens a tua existência, de modo que a tua mocidade se renova como da águia. Você pode ler comigo? Quem da cova redime a tua vida. Então, pelo que eu e você precisamos ser gratos sempre, sem esquecermos, pela redenção e pela abundância de Deus na nossa vida. Amém? Deus, ele é especialista em reverter histórias. Sabe? Ele não tira você apenas de uma cova, ele coloca sobre você uma coroa nova. Amém? Ele não apenas supre as suas necessidades, ele multiplica aquilo que está em suas mãos. Ele não apenas te dá forças, mas a palavra de Deus fala que ele te renova como uma águia. Amém? É isso que o nosso Deus faz. Gratidão é reconhecer que até os vales foram caminhos para a glória de Deus. Todo vale que eu e você passamos, toda dificuldade que nós passamos, são para revelar a glória de Deus através da minha vida e da sua vida. Quem é grato, querido, vê a abundância, onde os outros só enxergam a falta. Quem é grato vê o mundo de uma cor diferente. O ingrato, o mundo é todo preto e branco. Para o grato, o mundo é todo colorido. A gratidão, ela lava os nossos olhos. E ela coloca cor na nossa vida. Amém? E Deus, ele não apenas te tira do buraco, ele te coloca no trono da graça dele, junto com o Senhor. Por isso, a gratidão, ela é uma chave para a multiplicação. Porque eu e você fomos redimidos, fomos curados, fomos salvos, somos libertos. Amém? José, ele foi lançado na cova, mas Deus o coroou e colocou no palácio. O vale que José passou foi apenas um processo de Deus para que ele alcançasse o favor do Pai. Amém? Jesus multiplicou pães e peixes, depois de dar graças. Tudo envolve gratidão. Quando você lê a história de José, você não vê assim, José murmurou, e José reclamou, e José amaldiçoou o Senhor, e José amaldiçoou seus irmãos ou seu pai. Não, o tempo todo você lê que o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com José? Por causa do coração de José, querido. Por causa do coração de quem ele era, de quem ele se tornou ao longo desse processo. Claro que ele devia ter dias ruins, péssimos, terríveis, onde ele se sentia isolado, amargurado, sozinho, abandonado. Claro que esse sentimento rondou a vida dele, porque ele era um homem normal, não era um Deus. Mas o Senhor era com ele em todo o tempo. E o Senhor é contigo em todo o tempo. Por isso, onde há gratidão, há multiplicação de recursos, de autoridade, de unção, de poder, de manifestação de milagres. Por isso, eu e você precisamos levantar as nossas mãos e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor faz. E não nos esquecermos da redenção e da abundância que Ele derrama sobre a nossa vida. Amém. Aleluia. Levante a sua mão comigo e fala assim: hoje serei grato, porque onde há gratidão, sempre haverá multiplicação. Aleluia. Precisamos ser gratos pela cura, pela abundância, pelo favor. E precisamos ser gratos, versículo 11. Porque quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vamos ler todos juntos? Porque quanto o céu... Vamos lá, Power.
O que eu e você precisamos ser gratos, pelo que eu e você precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos pela misericórdia de Deus que nunca falha. Amém? A misericórdia de Deus, ela não é medida em gotas. Gotinha de misericórdia para você. Mais uma gotinha não. A misericórdia de Deus, ela é um oceano para mim e para você. Porque a palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. As misericórdias se renovam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se fosse somente a justiça de Deus, nenhum de vocês, nem eu, nem vocês, nós estaríamos aqui. Mas é pela misericórdia e pelo favor dele que hoje nós estamos aqui. Tem uma frase que fala assim: ai de mim se não fosse Jesus, e é isso mesmo, ai de nós se não fosse Jesus. Amém? Mas a misericórdia, gente, sempre vence o juízo. Sempre vence o juízo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi, que diz assim: seja amigo da misericórdia, porque um dia você pode precisar dela. Amém? A gratidão pela misericórdia, ela nos transforma em pessoas misericordiosas. Ela nos transforma em pessoas que fazem pontes. Ela nos transforma em pessoas que querem paz. Amém? É isso que a misericórdia de Deus faz sobre a nossa vida. Sabe? Quem recebeu amor vai transbordar amor. Quem recebeu perdão vai oferecer perdão. É isso que nós precisamos entender, que não se trata do que nós merecemos, mas se trata de que somos filhos amados de Deus. E Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama apesar dos nossos pecados, das nossas negligências e ignorâncias. Amém? A misericórdia de Deus é maior que a soma de todos os nossos erros. Amém? Você pode somar tudo que você já fez de errado. A misericórdia de Deus te alcança novamente. Ela te alcança de novo. Quando nós lemos a palavra, nós encontramos a história de um filho pródigo. Ele saiu, pediu a sua herança e foi embora. E a palavra de Deus fala que ele experimentou tudo. Até lavagem de porcos ele chegou a comer. Mas um dia ele se lembra que ele tinha uma casa, que ele tinha pai, que o pai dele era próspero, que ele tinha comida na mesa, e ele resolve voltar. E quando o filho pródigo volta, ele não apenas recebe misericórdia, mas ele recebe de volta a restituição de Deus para a vida dele. E a palavra fala que o seu pai o recebe, manda assar um novilho, matar um novilho, fazer uma festa, coloca uma sandália nos seus pés, coloca um anel no seu dedo. Isso aponta para a restituição que aquele homem recebeu, apesar dos erros dele. E é assim conosco, apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor age com misericórdia e o Senhor nos restitui em todo o tempo. Amém? Fala para mim assim: ai de mim se não fosse Jesus. Ai de mim se não fosse Jesus. Sabe, a gratidão pela misericórdia, ela nos enche do amor, porque só quem foi amado pode amar de verdade. E existe um fluxo quando nós pecamos. Quando nós pecamos, a santidade me afasta da presença de Deus. A justiça vem e me condena. Está errado. Aponta o dedo para mim. A misericórdia, ela vai lá e fala: olha, pai, dê mais uma chance para ele. E a graça apaga todos os meus pecados. Esse é um ciclo de perdão de Deus para a nossa vida. Por isso que nós falamos que o Senhor não vai te perdoar, o Senhor já te perdoou. Antes que nós pedíssemos perdão, Ele já nos perdoou, mas nós precisamos nos colocar na nossa posição de filhos e falar com o Pai: Pai, perdoa-nos. Amém? Porque o amor encobre multidão de pecados. A palavra de Deus nos fala. A graça, ela nos redime de toda injustiça ou de toda condenação. Por isso, essa é uma mensagem, ela é uma chamada à gratidão. A Power Music já pode subir.
O Salmo 103, ele é um memorial e eu queria que nessa semana você lesse esse salmo mais vezes. Porque ele é um salmo que fala onde a graça me alcança, onde a minha alma se lembra daquilo que o Senhor fez. Talvez você está andando muito esquecido de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Talvez você tenha focado somente nas lutas, somente nos problemas, somente nas dívidas, somente nos problemas familiares e você tenha esquecido quem o Senhor é na sua vida, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Você precisa hoje mudar a sua visão. Você precisa hoje ativar a memória do seu coração. Porque a gratidão, querido, ela não é emoção, ela é uma decisão. Eu decido ser grato, assim como eu decido amar. Amém? A gratidão, ele não apenas muda o meu dia, a gratidão muda a minha vida. Quando eu me torno grato, a minha vida é mudada. Amém? E a gratidão, ela transforma tudo aquilo que eu toco. Tudo aquilo que eu toco que era ruim, aquilo pode se transformar em algo bom. Amém? Porque a palavra do Senhor fala que onde eu colocar as minhas mãos, a bênção do Senhor virá. E onde eu colocar os meus pés, o Senhor me dará por herança. Josué 1:3. Então você pode, com o coração grato, tocar e abençoar. Você pode pisar e o Senhor te entregar. Quando a alma agradece, o nosso coração se fortalece, a nossa mente se ilumina e o nosso espírito se eleva mais um pouco. Então hoje, lembre-se de todos os benefícios que o Senhor fez a você. Lembra quando Ele te visitou no hospital? Lembra quando Ele te livrou de um acidente? Lembra quando Ele salvou a sua casa? Lembra quando Ele abriu uma porta? Lembra quando Ele enviou uma provisão que você não sabia como viria? Lembra que Ele te salvou, que Ele te perdoou e que se amanhã, hoje, você morrer ou eu morrermos, nós não estaremos condenados, nós estaremos junto ao Pai. Essa é a nossa maior alegria, porque a nossa alegria não é para essa vida, não é para esse momento, a nossa vida é eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então hoje, se coloque de pé com o coração grato. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que você precisa ser grato, que você precisa agradecer ao Senhor pela sua saúde. Você já agradeceu que hoje você não está no hospital, acamado, respirando por aparelhos entubados? Você está aqui em pé, respirando, com seus pés, com suas mãos. Você está bem. Você está aqui, ó, pode respirar. Tem muita gente entubada, lutando pela vida, e você está aqui hoje, feliz, alegre. A minha alma está bendizendo ao Senhor e não está se esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Obrigada, Jesus. Já agradeceu ao Senhor porque Ele te deu uma profissão, querido? Que te traz recurso, que te traz sustento? Agradeceu pelas ideias que Ele coloca em você, que só Ele pode te dar e você realiza e coisas grandes acontecem? Então levante as suas mãos agora e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor e a Power Music vai cantar. E depois nós vamos orar. Porque eu quero profetizar sobre você que todo esquecimento hoje vai sair. E a memória da gratidão vai entrar na sua vida. Levante as suas mãos e fala: obrigada, Pai. Obrigada pela minha família, por essa igreja, por esses 9 anos de processo dessa casa. Obrigada, Jesus, pelo seu amor que nunca falha sobre as nossas vidas. Aleluia.